Olá, começando mais um episódio do seu Consicast, conteúdos relevantes em teleatendimento e contact center. Hoje falando sobre o papel da liderança como inspiração e motivação para o recuperador de crédito. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Mariane Tavares e a Isabela Bernardelli, gerente de operações aqui da Consilig. Mariane, obrigado pela sua presença. Será tudo meu. Isabela, obrigado. Obrigada a você pelo convite. Bom, e a gente começa então falando sobre o papel da liderança. Primeiro situando o nosso internauta nessa função da liderança. O que vocês podem falar nesse papel, da aplicação mesmo do papel da liderança dentro do ambiente ali de teleatendimento? Eu acredito que o papel da liderança hoje é, acho, uma das características mais fortes quando a gente fala, principalmente olhando, né, para o centro, para o recuperador de crédito, é entender que ele precisa se importar com aquilo que importa para o outro, né? Então, acho que o papel principal da liderança está ali, não só da produtividade do dia a dia, né, aquela rotina que nós temos, mas principalmente desenvolver o colaborador com aquilo que ele quer, que ele tem de desejo, que ele tem de sonho, que ele tem de objetivo. Eu acho que um dos papéis da liderança é ele ser como se fosse o guia, né, da operação ali, e ser de fato o exemplo, a inspiração com aquilo que ele pode transmitir com as ações dele durante todo o dia. E você, Isabela, um olhar atento também para as pessoas que estão trabalhando ao seu redor? Hoje, trazendo o nosso papel de gerenciar o líder de líder, é você saber ter uma linha tênue de atitudes onde vai motivar sem folgar, vai puxar sem bater. Então é aquela situação onde você tem que trazer o líder no papel dele, de dar um espaçamento, mas ao mesmo tempo ele tem que estar engajado com a equipe dele. E quando você é líder de operações, então você é líder de vários operadores que contribuem para o resultado, você tem várias pessoas diferentes, idades, gerações diferentes, e aí o maior desafio é o quê? Como que você vai misturar todo mundo para trazer o resultado? Então o coordenador hoje, o supervisor de operação, ele tem um papel importantíssimo em trazer todo mundo na mesma sintonia. Eu sempre falo essa frase que você tem que sempre sintonizar o radinho. Você tá lá com o radinho, você sintoniza na rede estação, que você precisa para poder tocar uma música limpa, entendeu? Dessa forma, eu acho que o supervisor ele faz isso. Me revela um lado profissional que está acima de tudo, né, Mariane? E não esquecendo que é lidar com vários tipos de pessoas, personalidades, a sensibilidade ali. De repente, algum colaborador tem um pouco mais, né, ou um pouco mais de atenção, e outro colaborador que precisa também ter uma comunicação mais direcionada. Como trabalhar essa sensibilidade? A comunicação clara, assim como a Isa já falou, é o principal, só que a gente fala muito de ser inspiração, do líder, mas teremos momentos que a gente não vai conseguir motivar todo mundo e incentivar todo mundo. Eu ouvi algo muito interessante esses dias, que até os grandes nomes, né, que a gente ouve de liderança, nem eles, né, arrastaram uma multidão inteira, todo mundo seguindo aquela visão, porque teve pessoas que discordaram, teve pessoas que têm outros objetivos, mas esses grandes nomes, eles acabam levando um grupo de pessoas que se conectam àquilo que ele está falando. Então, acho que a importância do líder é exatamente criar essa conexão com o seu recuperador de crédito, né, o seu colaborador ali. Porque mesmo, como você falou, nesses momentos mais agitados do dia, né, que é o que acontece a todo momento, quando eu tenho comunicação, quando eu tenho uma visão clara com o propósito, automaticamente o meu colaborador ele vai entender o porquê que ele precisa fazer aquilo, porque ele tem confiança no líder. Então, o principal ponto de fortaleza de um líder, ele tem que ter confiança do seu time. Então, a gente precisa deixar muito claro o que eu preciso fazer, onde a gente tem que chegar, e tratar da melhor forma possível para que eles se conectem e façam, né, o que precisa ser feito, porque eles acreditam naquilo que o líder está falando. É isso, Isa? A relação de confiança é um dos pilares para a liderança dar certo. A partir do momento em que eu tenho uma ruptura aí,
tudo que eu fizer daqui em diante eu vou ter dúvida. Então, a confiança, eu posso não ser o mais talentoso, mas eu tenho uma relação de confiança com o meu líder, ele vai saber me construir uma relação de talento, um propósito para o resultado, e assim, ele ter a comunicação clara de chegar e falar, Isabela, eu não vou conseguir atingir a meta hoje. Ele ter essa confiança de saber que eu vou entender, a gente vai encontrar uma solução. Porque se ele não tiver essa confiança em mim, ele vai tentar de várias maneiras fugir de mim o dia inteiro e não vai falar, poxa, eu prefiro que você chegue em mim e fale, tá ruim, não vai rolar. A pessoa se sente confortável porque sabe que juntos nós vamos chegar num ponto. Juntos nós temos um motivo. É a escutativa, né? Porque Exatamente. ouvir, Todo mundo ouve, escutar. mas a questão de ele ter a confiança que, não, eu vou falar pro meu líder, ele vai parar, ele vai me ouvir, né? Então, essa conexão que a gente traz pro dia a dia é o que faz, como ele falou, ele tá com uma dificuldade, ele não ter medo de chegar na liderança. Né? Então, por isso que quanto mais claro, quanto mais confiança, tudo vai se juntando, né? Vai criando uma ligação, todos os pontos, para que a gente consiga estar mais próximo à liderança eficaz. E é um trabalho com uma sensibilidade para chegar a essa conquista de uma confiança plena entre o líder e o seu colaborador. Como que vocês trabalham essas métricas de trazer o colaborador para você, para que você tenha realmente a confiança, mas ao mesmo tempo o colaborador não perca a credibilidade na sua liderança? É um trabalho também a médio e longo prazo, de você conhecer a personalidade do seu colaborador e ao mesmo tempo que o seu colaborador traga também toda a confiança e a inspiração, inclusive, na sua liderança. Sim. Você ser justo com as situações, critérios objetivos, não tem erro. Então, independente da personalidade, da situação, você tem um senso de justiça afinado, aquele operador, por mais que em algum momento você falou não para ele, ele sabe que aquele não é porque realmente você foi justo naquela situação. Você não está sendo, você não está sendo tendencioso, você não está puxando para um lado nem para o outro, você está sendo justo. E todo ser humano procura isso, procura um senso de justiça. A gente sempre brinca que o professor que é lembrado é o que pegava no pé. O líder é a mesma coisa, é aquele líder que te ajuda, ele te desenvolve. Ele não vai falar assim, ai, tudo bem. Não, ele está ali para isso mesmo, para te desenvolver, para te desafiar, porque sabe que tem potencial. Então, um líder, quando ele é justo, tem transparência e comunicação efetiva e clara, a chance de ter um colaborador que vai acreditar e comprar a sua ideia é muito mais fácil. Mariane, tem na memória afetiva aí uma liderança que te inspirou? É algo que eu sempre falo para todo mundo, que vou fazer 5 anos de Consilig, né? E todo o meu desempenho, desde como coordenadora júnior, foi o que eu aprendi com os meus gestores, né? E quando a gente fala de liderança, é muito tendencioso falar que é muito fácil falar de ser líder, mas na prática não é isso. E não é bem assim. Quando a gente começa a ter uma visão equivocada sobre o que é ser líder, porque eu dizer que eu preciso ter várias métricas para trazer um bem-estar para o colaborador não quer dizer que a gente não vai errar. Não quer dizer que eu vou todas as vezes acertar e ser a pessoa que vai dar tudo certo. A gente vai errar por várias vezes só que a gente tem que saber que o colaborador ele precisa ter direções claras. Quando a gente fala assim de inspiração, todo esse tempo que eu estive na Consilig, eu tive ótimos gestores que me mostraram isso. Quando a gente fala de liderança, não parece que a gente nunca vai errar, parece que o líder tem que ser o líder perfeito para ele ter uma liderança perfeita, e não é bem assim. Né? Então, acredito que tudo que nós estamos falando aqui, né, os pontos que a Isa trouxe, quer dizer que a gente precisa ter confiança, a gente precisa ter uma comunicação clara, mas o principal da confiança é que o colaborador ele vai acreditar no líder. Né? Então, por mais que eu fale não, por mais que ele erre, ele não pode ter medo, ele vai saber com quem ele pode contar. Então, eu acho que a inspiração que se traz ao longo do tempo, para mim, né, enquanto líder aqui, principalmente aqui na Consilig, é isso, de saber que eu tive gestores que mesmo quando eu tinha dificuldades ou que eu tinha dúvidas sobre determinadas situações como líder mesmo, eles trouxeram essa clareza, né, da forma como que eu tinha que tratar o colaborador, né, da melhor forma com que ele não se sentisse
é ofendido ou desamparado ali com uma informação e trouxesse algum tipo de reclamação. Porque a primeira coisa é saber ouvir e ele confiar nisso. Quais os ingredientes que vocês acreditam serem essenciais para se compor em uma liderança? É claro, tem o líder nato. A gente sabe quem é um líder nato, que já traz isso na sua bagagem de vida. Mas como ter ali subsídios para a construção de uma liderança no mercado de trabalho, principalmente nesse mercado da recuperação de crédito, do teleatendimento? E a gente estava comentando muito, a gente tem um perfil bem parecido, o meu e da Mari, assim, e uma das coisas que a gente mais elencou é ter humildade. O principal ingrediente hoje para um líder é ter humildade de aprender, independente do que você já sabe. Tá? Você sempre vai tá aprendendo, seja com o operador, seja com um analista, seja com um assistente, você está aprendendo. Então, o primeiro passo é a humildade, e quando a gente fala humildade é muito difícil, ainda mais para uma pessoa que já veio do mercado, ou uma pessoa que veio de uma outra área, ou uma pessoa que veio de outras visões, com vícios. Entender a realidade do entender outro, né? a realidade e entender que o outro vai te ensinar, te ajudar, e você entender aquilo. Porque muitas vezes a gente fala, tá ensinando, a pessoa, não, já sei. Não, calma, você não sabe. Vou te ensinar, espera, te ajudo, vai dar tudo certo. Então, humildade é você ter a proatividade de querer saber mais, não ter o preconceito, porque quando a gente fala preconceito, a gente já bate em alguns pontos relevantes, mas não, é o preconceito mesmo. Eu tenho conceito estabelecido sobre PA fixa, eu tenho conceito estabelecido sobre cobrança de veículo. Não tenha conceito estabelecido. Aprenda, leia, estude. Aí sim você pode desenhar uma nova. Então, é essa abertura de mente, é você estar aberto a possibilidades, a oportunidades, entendeu? E você se livrar de coisas que podem te ajudar em alguns momentos, mas não ser engessado. Então, um líder, na minha visão hoje, vamos supor, a gente está com um monte de vaga em aberto, graças a Deus, e para a gente hoje promover pessoas, é isso que eu busco num coordenador meu hoje, que ele tenha proatividade de aprendizado, que ele seja humilde em saber errar, porque todo mundo erra, em querer aprender, porque sempre você vai estar aprendendo, ser proativo com seus pares, poder trabalhar em equipe, poder se dividir, porque é muito difícil é muito fácil você falar, eu trabalho em equipe, eu sou proativo, sou engajado. Não. Você ser engajado com o resultado não é só você dobrar um turno, é você poder ser produtivo em todo o tempo, que de 8 horas de trabalho, de atuação, quantas horas realmente você é produtivo? Você está ali pensando, desenvolvendo, desenrolando uma situação, solucionando um problema. Então, ser produtivo. Então, eu acho que esses ingredientes fazem com que um líder possa trazer um resultado eficaz para a empresa. Aí eu acho que 2 palavras, né, Marine? Proatividade e produtividade. Elas têm que caminhar juntos, né? E são ingredientes aí indispensáveis para a construção de uma boa liderança. Exato. Quando a gente fala de proatividade e produtividade, porque um dos pontos que a gente leva muito, e linkando isso com a operação também, é o quanto que eu estou disposto por aquilo, né? Para eu ser proativo, eu tenho que dispor mesmo de estar aberto, igual a Isa falou, a aprender, aos desafios, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente lembra que, independente da situação, a gente tem que cuidar das pessoas, né? E quando a gente constrói grandes coisas exigem, né, um cuidado muito maior, assim, que a gente tem que ter de atenção com tudo que está acontecendo no nosso redor. E até mesmo falando da tratativa com o operador. Então, quando a gente fala de produtividade, sem lembrar que eu também preciso olhar para as pessoas, eu não vou ter um time engajado, né? Porque, que nem todo mundo fala, não é uma máquina, né? E a própria empresa prega muito isso, a gente não quer nada engessado, então a gente tende a ter uma liderança muito mais próxima, né? De entender de fato e fazer com que, automaticamente, com a minha tratativa com o outro, né? Com o meu liderado, com o meu operador, traga resultados, porque ele se sente engajado e motivado pela toda a consequência que a gente traz para ele no dia a dia. E, gente, e meninas, e o lado humano? Como trabalhar esse lado humano da sensibilidade e de momentos, de repente, de crise? Então, gerenciamento de crise, mas trazer aquele lado da humanidade, da sensibilidade e de questões, de repente, porque cada
cada atendimento é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe o que vai nos trazer de situações do outro lado da linha. Então, como trabalhar situações de crise sem perder a humanidade, sem perder o respeito e sem perder, e ao mesmo tempo trazer ali uma ação mais enérgica no atendimento. Clareza no... A gente sempre volta, né? O tema de ser claro com aquilo que precisa ser feito. Porque se eu entendo o objetivo, meu operador, ele vai ter menos questionamentos do porquê ele precisa fazer aquilo. Ele entende, né? A gente já teve várias situações de ter situações difíceis a ser tratadas na operação, mas ser de uma forma leve, porque o líder soube colocar e explicar o porquê precisava ser feito. Então, se eu sei o porquê, eu não vou ficar questionando por que eu tenho que fazer, né? Porque já está muito claro para mim. Então, a clareza é um dos principais pontos para a gente trazer essa proximidade do lado humano, porque eu vou entender, e o operador também não vai ter dúvidas, né, daquilo que precisa ser feito, e a gente vai conseguir entregar um bom resultado. A clareza é a principal a carta na manga, Isa? Sim, as coisas são sempre como elas são. A gente mapeia e sofre porque a gente acha que poderia ser de outro jeito. Então, se você tem claramente os objetivos, os critérios objetivos bem alinhados, não tem a gestão de crise, ela não chega a existir. Porque aconteceu um determinado problema, qual que é a solução? X. Não tem solução? Y. Não tem solução? Não tem como ter crise. Dificilmente algo não tem solução na Consilig, mas dificilmente não encontramos uma solução. Enfim, não podemos sofrer com a crise. Então, o líder está ali para racionalizar a situação. Qual é o processo? X. Como que eu posso resolver? ABC. Acabou. Então, é você racionalizar o processo de crise, não colocando a emoção, abaixando o nível de emoção, para você realmente focar na solução. Porque o problema ele começa a ficar grande quanto mais você foca nele. Então, você ser claro com os objetivos e trazendo a solução na frente, porque ela sempre vai ter. Pode ser difícil, pode ser fácil, mas tem solução. E aí você consegue minimizar qualquer impacto. Isso seja qualquer tamanho de crise. E a gente fala assim de operações grandes, pequenas e enormes. E realmente esse é o ponto, é você focar na solução. Bom, para quem nos acompanha aqui nessa edição, nesse episódio do Consicast, a gente recebe a Mariana Tavares e a Isabela Bernardelli, gerentes de operações aqui da Consilig. Para falar então de reconhecimento e recompensa, ingredientes indispensáveis para fidelizar o nosso colaborador. Como a gente trabalhar e dosar isso, né, no momento certo. O reconhecimento, ele, junto com o estar próximo do colaborador, porque hoje é algo que a gente percebe que é muito forte. Quando o operador ele se sente satisfeito, né, no ambiente de trabalho, é quando ele tem a segurança do líder, né, no dia a dia, e quando o líder demonstra e destaca esses pontos que ele está sendo positivo e também onde ele pode melhorar, né, porque errar, todo mundo vai errar e tá tudo bem, né, e quando o líder ele sabe colocar isso, trazendo reconhecimentos no dia a dia, criando situações bacanas, trazendo campanhas para destacar aquele que realmente está tendo um resultado diferenciado, que está ali se destacando na operação. Acredito que promover esses momentos, né, junto à equipe, com aqueles que estão se destacando, acho que é algo muito, muito positivo para o dia a dia. Isabela. A recompensa, ela é uma consequência de um trabalho bem feito, na minha opinião. Uhum. Isso seja em qualquer aspecto, qualquer área que você atua. E a recompensa, então, ela é um fato que ela vai ter, de alguma forma. Agora, o reconhecimento, muitas vezes, ele é esquecido. Então, eu vejo que um líder, para ele ter a equipe engajada, ele tem que promover isso. E depende só dele. Porque a operação não vai falar para ele, mas eu não fui reconhecida. Não. Então, da mesma forma, os coordenadores. Ele vai se motivando. Ele não vai falar, o coordenador não vai chegar em nós e vai falar assim, eu queria tanto parabéns. Não vai falar. Ele vai só abaixando a vibração, baixando a energia. Então, cabe a nós, os líderes, promover isso, todo momento. E como promover isso, né? É você mostrar as metas claras para ele. E não falar, você vai ganhar tanto. Poxa, eu preciso de você.
eu estou aqui para te ajudar, é por isso que eu estou te mostrando isso. Então, trazer novamente a clareza do critério objetivo, que é a meta, é a produtividade dele, para engajar ele no processo. Poxa, até ele vai fazer parte dessa situação toda de ganho e tal, de propósito, e a operação inteira sente. É muito legal isso, assim, é uma das melhores partes, é quando você atinge um resultado e comemora com o time. Eu até me arrepia, porque é uma situação muito legal. É uma vibe boa, né, que acontece dentro da operação. É assim, inexplicável o sentimento de você atingir, né? A gente trabalha com ranking, então, primeiro lugar, e a equipe sentir isso. Eu já vi o operador chorando porque atingiu o primeiro lugar. E assim, é legal porque ele também tá sofrendo, então ele tá com você. E ver isso nos olhos deles, assim, e de idade de 16 até 50 anos, a gente vê o quanto que o operador sofre com o líder para atingir o resultado. Abraça, pula. Eu já trabalhei em várias carteiras e, graças a Deus, né, e consegui vários bons resultados. E num dos resultados bons, que a gente reverteu o ranking, a coordenadora foi pulando, que eu não tinha visto o e-mail ainda. Ela me abraçou e a gente começou a pular, acho que a gente ficou uns 5 minutos pulando. Não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu tô tonta aqui, nós estamos pulando ainda. Pô, porque é um trabalho sofrido, é ponto a ponto ali, então é dia a dia, então todo dia é uma luta, todo dia você luta contra a moça do espelho, não é fácil, principalmente para N situações não é fácil, então essa é a recompensa maior, é você ver a sua equipe, um líder é você ver a sua equipe desse jeito, assim. E aquele ambiente de pressão interna acaba se dissolvendo, né, Maria? Sim. E quando a gente fala do reconhecimento também, não é só a questão do destaque, do melhor resultado. Eu acho que quando eles são ouvidos, isso também faz muita diferença, né? Como no reconhecimento, algo que eu fiz várias vezes em operações que eu já trabalhei também, promover pesquisas internas para saber o que eles querem de diferentes. É uma campanha? Qual que é o prêmio que eles querem ganhar? É melhoria na operação? O que eles querem ter? E diante disso a gente conseguir mapear e trazer soluções para ele melhorar no dia a dia. E ele vai olhar, poxa, eu coloquei tal sugestão e meu líder veio me dar um reporte sobre aquilo. Então acho que isso também é um reconhecimento muito forte que a gente pode dar enquanto líder para o colaborador. Queria tocar no assunto das oportunidades de desenvolvimento profissional e também pessoal para esses colaboradores. Nós falamos da sensibilidade da liderança em promover conhecimento, mas também promover oportunidades, né? E aí você precisa do feeling. Sim. Do feeling da liderança. Sim. Como que vocês chegam nessa situação? Eu vejo de forma mapeada, mapear habilidades, porque todos nós temos habilidades mais envolvidas, menos envolvidas, e é nítido, como temos várias áreas da empresa, e você identifica um colaborador que ele tem uma habilidade fácil ao digitar, ao mexer em planilhas, esse tipo de habilidade, e ele tem interesse, ele no mapeamento dele, ele é bem analítico, toda vez que ele vai falar com o cliente nas ligações, você vê que ele tem um detalhamento grande ao passar informações para o cliente, ele já tem uma tendência para um planejamento, ele já tem uma tendência para ser um control desk. Então, cabe ao líder identificar as habilidades, potencializar isso para ter um desenvolvimento do operador. E aí, fazer esses jobs com ele, com as áreas. Porque como nós temos uma comunicação aberta com a empresa inteira, cabe ao líder também, o coordenador, pegar e falar com o operador, bom, você tem interesse? Vamos lá conhecer a área tal, porque as áreas são abertas, os meninos são fantásticos. Então, assim, cabe nós, líder, mapear a nossa operação. Poxa, tem tantas pessoas que têm aí interesse e condições e bastante habilidade para planejamento, para o back-office. Então, eu acho que isso é muito legal da Consilig especificamente, em poder mapear talentos internos. Isso é bem bacana. E o olhar atento da liderança, muitas vezes, descobre aquele líder nato que nem sequer sabe que tem algum tipo de propensão a ações de liderança, né? Por isso que, como a Isa falou, o papel do líder é ajudar eles a se identificarem, porque a gente fala de crescimento, todo mundo quer crescer, né? Ninguém quer ficar estacionado no mesmo lugar por muito tempo, então a gente acaba incentivando. O que você gosta de fazer? Trocar ideias. Eu falo muito com meus líderes, às vezes, assim, a gente tem que ter feedback com os colaboradores
além do resultado, né? Eu tenho que parar um tempo também e ouvir o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, o que ele gosta de estudar, e a partir disso, seja dentro da Consilig, ou seja, ajudar a pessoa no âmbito pessoal dela também, identificar o que ela quer ser, né? Onde ela quer chegar. E o líder, ele é o papel fundamental na vida da pessoa. Ontem mesmo, nós estávamos no grupo lá, divulgando sobre o projeto 50 Mais da Consilig, que é um projeto fantástico, que a gente estava compartilhando nas redes sociais. E eu falei uma frase para uma pessoa, né? Porque começaram a surgir vários comentários positivos ali na rede social. E eu falei assim: é o papel de uma ação tão simples que transforma a vida de alguém, né? E isso a gente pode relacionar justamente também ao desenvolvimento. O quanto que o líder ele é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Né? Então, quantos operadores que hoje a gente vê em N departamentos da empresa, que um dia foi o seu operador e hoje ele é um líder, ele é um coordenador sênior, ele é um gerente, ele trabalha nas áreas de planejamento, porque um dia você parou e você ouviu ele e você incentivou. E a Consilig, ela tem muito esse papel de você trabalhar carreiras aqui dentro. Muito forte. Né? Muito forte. De você ter esse olhar atento, né, ao que a pessoa tem de melhor a oferecer. E combatendo muito o turnover, né, e outras ações, de repente o colaborador não parar por muito tempo no seu local de trabalho. Então, essas oportunidades, essas constantes oportunidades que a Consilig oferece, também fomenta numa ação do próprio funcionário colaborador buscar o seu norte dentro da empresa, né? Sim. A Consilig, ela faz com que o colaborador tenha prazer em trabalhar. Ele tem prazer em vir todos os dias. A gente entra às 7h45, por aí, o operador ele já está sorrindo para você, feliz. Ele está ali mais um dia, porque ele está contente em estar ali. Porque as histórias, se você para ouvir as histórias, elas são brilhantes. Então, você vê que a pessoa está ali realmente lutando por algo e ela tem prazer. É muito difícil você ver uma empresa grande, com tantos funcionários e a grande maioria, se não for todos, 99,99, com prazer em estar Satisfeitos, aqui. Né? Satisfeitos, a satisfação. E não adianta nada se a empresa não acredita no funcionário, no colaborador, né? Exato, mas algo que a gente mais tenta fazer no dia a dia, é lógico que respeitando também o que o outro quer, porque pode ser que o operador naquele momento ele não queira, né? Estar ali para ele já está ótimo e está realizado. Mas quando a gente fala muito de crescimento, é muito gratificante quando a gente para e vê o histórico, né, das pessoas que já passaram por nós e você vê se formando na faculdade porque um dia você incentivou, você parou ali no seu computador e ajudou a pessoa a fazer uma inscrição na faculdade e hoje a vida dela é totalmente outra porque você foi um canal para transformação. É a tal da sementinha. A sementinha. Plante sempre a sementinha. É importante. Às vezes Deus está te usando para isso, né? Você tem que aproveitar e ser o canal. Eu sempre falo que a oportunidade, ela vem de formas inesperadas. Então, se você não estiver atento, amanhã ou depois, aquela pessoa que você está ajudando, ela pode te ajudar mais para frente e ela vai lembrar. Eu tenho 14 anos de experiência com cobrança, com essa profissão, com call center, e o que eu já encontrei, reencontrei pessoas em N áreas diferentes, que lembram de um feedback, lembram de alguma passagem, lembram de alguma frase, porque eu sou cheia de frases, lembram de alguma frase minha, e é legal isso, porque você fez a diferença na vida de alguém, e isso não tem cartilha, não tem preço, é o momento, é ali na hora, é você estar disposto a estar aberto a novas oportunidades. E vocês chegaram a essa função de gerência, de liderança, e tiveram um caminho Sim. que vocês percorreram, né? E começaram lá do início. No PA. Na operação mesmo, né? Nas frentes de trabalho propriamente ditas. Sim. Então eu gostaria para a gente já encaminhar para o encerramento desse Consicast algumas dicas, sugestões, conselhos de vocês, né? Principalmente para quem nos assiste nesse momento e quer galgar um papel de liderança dentro da empresa, não só da Consilig, mas aqui vai para o mundo todo através das nossas redes sociais, do YouTube, né? Enfim, então conta um pouco para a gente, né? Baseado na experiência de vocês, conselho, uma dica,
né? Para a gente enriquecer ainda mais o Consecast. Uma dica super importante é se preparem, né? Estejam em constante aprendizado. Acho que algo que faz muita diferença é que, como a Isa comentou, nós temos as oportunidades, elas chegam de forma inesperada, mas no caminho eu preciso me preparar. Então, nós, enquanto líderes, precisamos deixar esse caminho muito aberto para os nossos operadores terem a confiança de chegar e falar onde ele quer chegar, para que a gente possa ajudar ele nisso, né? E os operadores também buscarem, né, definir o objetivo deles, né, para que a gente consiga de forma mais clara auxiliar eles no dia a dia. E é um mercado muito promissor, né, Isabela? Eu acho que hoje é um dos mais promissores. Porque é um trabalho que retém talentos, ele cria talentos, ele retém exporta pessoas, talentos. exporta, importa. E o principal desse mercado nosso de call center é que ele é volátil, né? Então, ele consegue envolver pessoas. Agregar pessoas. Então, hoje você está conversando com uma pessoa que você nem sabe se estudou com ela no primário. Então, você é um relacionamento de pessoas. A sua dica de milhões. Eu acho que o principal é, sim, aprender, como a Mariane falou, é você estudar, tem que estudar. Porque você, por mais experiência que você tenha, você ainda não sabe tudo. Então, tem que estudar e você ser humilde. Você saber a hora, porque tudo tem a hora. E mais um assunto para a gente não deixar de falar aqui, a gente já conversou sobre a questão dos 50 a mais, da experiência de volta ao mercado de trabalho. Conta um pouco para a gente desse papel da liderança também no cuidado das pessoas que têm mais experiência, que trazem essa experiência de volta ao mercado de trabalho. E a questão da idade também, Mariane, que influencia nisso tudo. Eu acredito que o papel do líder, né, quando fala de enxergar o potencial, é justamente esse, saber que não tem idade para... principalmente acho que no papel 50 a mais, talvez as pessoas cheguem tipo, já passou do meu tempo, ou até mesmo a gente tem um público muito jovem, né, na Consilig, a gente tem 18 anos, muito novinho ali, e fala assim, mas começando agora, ou às vezes o líder mais velho acaba não enxergando um potencial no colaborador que é mais jovem, mas eu falo por mim mesmo, quando eu falo com os meus liderados também, porque eu comecei muito cedo, né? Quando eu fui promovida a líder aqui na Consilig, eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 26, eu sou gerente, né? Então, quando a pessoa ela quer e ela tem pessoas que as motivam a fazer, não importa se eu tenho 18 ou se eu tenho 50 anos, porque todo mundo tem capacidade de fazer, né? Então, o papel da liderança é não deixar que a pessoa desacredite por um fator que, eu não tenho mais idade para isso, ou eu sou muito novo para isso, ninguém vai acreditar em mim, né? E, de fato, dar confiança, falar assim, não, você consegue, né? Se você quer, você consegue. E acho que o papel do líder é exatamente esse, acreditar, fazer a pessoa acreditar mais do que ela mesma, sabe? Então, acho que o principal ponto é o líder, ele trazer ali pro colaborador que ele é capaz. Mais uma dica de milhões para você que nos assiste aqui no Consecast. Meninas, muito obrigado pela colaboração de vocês. Alguma outra orientação, algum outro assunto que a gente deixou de bater, de conversar aqui, de bater esse papo? Não, acho que foi bem completo, né, na edição do Consecast de hoje. Conversamos aqui com a Mariane Tavares e a Isabela Bernardelli, gerente de operações aqui da Consilig. Mariane, uma boa hora para você. Obrigada. Viu? Felicidades e muita saúde para o Henry, no forninho aí. E também para a Isabelle, muito obrigado pela sua colaboração. Obrigada mesmo, que Deus abençoe vocês. É um projeto bem legal, inovador. E eu acompanho muito o Consecast, espero que o nosso tenha várias views lá, várias curtidas também, porque eu gostei bastante do projeto, são de parabéns toda a equipe, é muito legal ter mais essa iniciativa aí da Consilig despontando aí, muito bom. Que bom, obrigado pela participação de vocês e até um próximo Consecast.